termos de cultura, só para você entender, quando Jesus chega, a mãe de Jesus chega para ele e fala para Jesus, Jesus acabou o vinho, e ele diz para ela o quê? Uma palavra, e diz, mulher, que tenho eu contigo? Na nossa cultura, é dizer assim, ó, né, parece uma falta de respeito. Quem chama a mãe? Uma mulher. Mulher. Não é uma falta de cultura, de respeito na nossa cultura? Mas nessa cultura, a cultura judaica não. É uma forma de carinho. Você chamar a mãe de mulher é uma forma de carinho. Uma atualizada, pastor, está escrito assim, ó, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Você entendeu? Senhora, né? Então, Jesus não estava maltratando ela. Tá? Ela estava, na verdade, falando uma forma de expressão de carinho para a sua mãe. Como você vê assim, quando fala assim, ó, que Amós era boieiro. Ele entregava boia. Não, boieiro é a mesma coisa que boiadeiro nos nossos dias, só que cuidava de gado miúdo também. Um boieiro, ele cuidava de gado miúdo, por isso que era chamado de boieiro, tá? E por isso que é importante, às vezes, irmão, uma enciclopédia. E eu indico, inclusive, uma que eu indico, que você pode encontrar na livraria mais próxima aqui da sua casa. Pequena enciclopédia de Orlando Boyer. Eu tenho uma e não abro mão dela, tá? Orlando Boyer. Foi uma das melhores coisas que eu adquiri há 20 anos atrás, principalmente naquela época que você tinha poucas informações. E assim, tem que tomar cuidado, que às vezes você vai procurar o sentido de uma palavra e ele não está no sentido bíblico, tá? Por isso que é enciclopédia bíblica. Você tem que pegar o sentido da Bíblia. Uma palavra, um nome de uma pessoa, às vezes ele tem vários significados. Em italiano ele tem um significado, em hebraico ele tem outro significado, tá? Então, por isso que você tem que pegar uma enciclopédia, e às vezes você procura o sentido da palavra ali no Google, e às vezes não está no sentido bíblico, aí você fala, Bíblia diz, não diz nada daquilo. Mas no caso daí a enciclopédia seria tipo como se fosse Fala enciclopédia porque ela é concordância, chave bíblica, dicionário e atlas, tá? Ela tem dicionário, ela tem... O que é a chave bíblica? A chave bíblica, ela te manda, o versículo fala amor. Aí embaixo diz, procura também a palavra caridade. Aí vai falar um monte de coisa que tem tudo a ver com amor. E a concordância é um versículo que joga para outro versículo, outro versículo, outro versículo, outro versículo, outro versículo, e assim por diante. Abraão, chamado pai de uma multidão, nasceu em Ur dos caldeus, foi o progenitor dos hebreus, era filho de Terá, e vai dizer tudo que... Então ele vai te ajudar muito para esclarecer o texto, procurar outros textos na Bíblia, tá bom? Deu para entender? Bom, vamos lá. Nós temos o problema da linguística, né? A Bíblia foi escrita numa linguagem há 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, então ela tem muita palavra difícil, e essa enciclopédia vai te ajudar muito. Por exemplo, Gomer, eira, lagar, baluarte, galardão, incircunciso, né? Concupiscência. O que é concupiscência? Então, se você ler um texto sem entender o que quer dizer a palavra concupiscência, não adianta você continuar lendo. Primeiro consulta o que quer dizer para você continuar lendo o texto, para entender. Você vê que a pessoa, eu li a Bíblia 20 vezes. Tá, mas o que você entendeu dos 20 vezes que você leu a Bíblia? É importante você ler uma vez a Bíblia, pelo menos? Mas é muito mais importante você ler ela uma vez só, e depois ler 10 vezes o mesmo versículo e entender aquele versículo, do que ler 10 capítulos e não entender nada, tá? Aí tem muita... Aqui não precisa muito. Se daquele tempo, o nosso tempo já diferencia, pega aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, você sabe o que é uma... Sabe, Stefano, o que é uma cacimba? É um poço, né?
Só que lá no Acre chamam de cacimba. Eu e a Renata fomos lá, os irmãos, não sei se você estava nessa viagem ou em outra, que eu falei para os irmãos, vai ali, ó, que ali tem lanche. Mas eu esqueci de falar para eles que lá lanche, como que é chamado de lanche lá? Sanduíche. Aí falaram que não tem lanche. Desculpa, eu esqueci de falar para você. Fala para eles se eles têm sanduíche. Não, mas eu vou. Não, sanduíche tem. É a mesma linguagem do norte, lá chama isso. Não é? Porque assim, por exemplo, eu fui lá no Acre e o pessoal falava assim, olha, ali na frente não vamos porque tem um ramal. Ramal, né? Ramal. Aí eu fui ver, até que eu não aguentei, eu falei, eu estou curioso, mas o que é um ramal? Aí eu fui ver que ramal é uma estrada de terra. A estrada de terra eles chamam de ramal. Para mim, ramal liga no ramal 3, né? Passa para o ramal 2 aí, né? É uma estrada de terra. Tá? Isso aqui, dentro do nosso país. O Adriano falou agora há pouco aí, né? Uma coisa que acontece lá na Bahia, né? Pernambuco. Você chega lá, você não pode pedir um frango assado. Entendeu? Não é assim? É um galeto. Porque frango assado é igual a concha. Concha no Peru, né? Você não pode chegar no Peru e falar concha. Concha é o órgão sexual da mulher lá. Você não pode falar pinga. Pinga é o órgão sexual do homem. Frango é algo sexual lá no Se você chega lá e fala assim lá no Peru, eu gosto muito de tomar pinga, não vai ser nada bom. Uma vez minha irmã, coitada, ela não sabia, né? Ela foi pra lá e tinha uma vida desregrada. Quando não tinha Jesus, eu tomei muita pinga, assim, mano, misericórdia. Pinga não dá certo, né? O pastor falou assim, o pastor chegou para mim e falou, o pastor Raul, tá lá, já esteve aqui, né, na igreja do pastor Cidinho, o pastor, ajuda a gente lá, já estamos construindo, e as irmãs tá tudo lá no tchaca-tchaca. Eu falei, tá no quê, mano? No tchaca-tchaca. O que é tchaca-tchaca? Não, é o local lá, chama tchaca-tchaca. Mas não fala tchaca, que as irmãs estão no tchaca-tchaca, não. Vamos tentar falar de outra maneira, que é melhor. Não vai dar muito certo isso aí, né? É o nome do local, chamava tchaca-tchaca, que é um nome em aramaico. Aramaico não, em Aimara, que é a língua deles, Aimara, né? É tchaca-tchaca. Cantina. O pastor Tommy veio aqui na cidade de Ribeirão Preto e acabando o culto, falou, pastor Tommy, aproveita que você está aqui, já ora, o pastor chamou ele, o pastor Gladstone, que teve com a gente na beira, já ora pela cantina, o pastor olhou para mim assim, aí ele olhou para mim e falou, pode. Aí o pastor já entendeu, falou, o que? Cantina é outra coisa lá? É outra coisa, pastor. Ora pela cantina é um local de prostituição, onde a pessoa bebe o dia inteiro e se prostitui. Então quer dizer que tem uma cantina na igreja? E eu quando fui lá, eu entendi isso aí, quando eu falei, olha, uma irmã lá em Santa Rita, irmãos, ela comprou um terreno fazendo cantina. As irmãs, meu Deus, misericórdia, não vai fazer cantina aqui não. Agora você imagina daquela época, a língua daquela época, então a gente tem que entender a linguagem daquela época. Gideão estava malhando trigo no lagar. Você não sabe o que é um lagar, você vai ter que estudar o que é um lagar antes de continuar ou de pregar uma mensagem, né? Todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo sabe, mas lagar é uma pedra, era um buraco que você fazia na pedra, enchia-se de uvas, a pessoa entrava aqui dentro e pisava com os pés, tinha um buraco, e aqui já saía a uva. Ele pisava, a Bíblia não fala que ele pisará o lagar? Naquela época já tinha água, ficava bom. Ficava bom, já tinha água, já ficava bom. Pisava aqui e saía o pé na uva. Por que a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar? Olha aí o texto. Os midianitas que dominavam naquela época, e eles vinham e você colhia, eles levavam toda a sua colheita. Então ele estava dentro do lagar malhando trigo. Aqui não é lugar de malhar trigo, e não era tempo das uvas, então não tinha uva.
Jamais um filisteu ia procurar você no lagar. O que você vai fazer dentro do lagar? Se não tem uva? Aí ele pegava o trigo e ia malhar dentro do lagar. Esconder deles, é uma estratégia. Malhava o trigo ali. Se chegasse, falava, lagar, deixa o lagar ali que não vai ter ninguém, não vai ter nada no lagar. E ele malhava o trigo dentro do lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. É lugar de pisar uva, mas era um lugar de esconder dos midianitas. E Deus falou, esse camarada é inteligente, eu vou usar ele. E aí Deus chama Gideão. Falou, esse camarada aí é dos meus, né? E usou ele para derrubar os midianitas. Tá bom? Vamos lá? Deu para entender? Vamos continuar, vamos para frente aí. Agora, o problema da interpretação das Escrituras. Como nós dissemos, existe 8.000 palavras hebraicas e mais de 400.000 palavras na língua portuguesa. E o hebraico, irmãos, primeiro que o Antigo Testamento, nós vamos ver aí, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Boa parte, por exemplo, do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Por quê? Era uma mistura do hebraico com outras línguas. E quando eles estavam no cativeiro, eles falavam aramaico. Quando eles voltaram, nós vamos ver aqui para frente um pouquinho depois, isso aí. Você vai entender por que tem texto que a gente não entende se não entender o contexto cultural. Mas o que nós estamos falando aqui, ó, na página 25, sobre a interpretação das Escrituras, é um desafio para nós, linguístico, a interpretação das Escrituras. Olha o que é o problema da interpretação, às vezes. Vou pôr um texto aqui, ó. Isaías, você pode consultar aí que tá. Pode ter uma diferencinha, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Olha como diz o texto. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito mesmo, sabe? Por isso que diz Espírito do Senhor, né? Se refere ao Espírito Santo. Arvogará contra ele. Abre aí no texto. A sua bandeira. Abre aí no texto. Abriu? Quem abriu? Onde que está a vírgula aí? Na águas? Ó, a vírgula está aqui, não está? Certo? O que a vírgula serve para fazer? Separar um texto novo. Olha o grande problema do hebraico. O hebraico, primeira coisa, não tem vírgula, não tem ponto, não tem. E as letras são todas juntas. Também não tem separação, você tem que entender aquela palavra. E outra coisa, ela escrita de trás para frente, tem mais essa. Bom, agora veja bem, se a vírgula no texto está aqui, é isso ou não? Sim. Eu disse que o texto, para nós na língua portuguesa, a vírgula ela serve para separar um texto do outro. Sim ou não? Sim. Então, na verdade, o texto aqui está dizendo o quê? Aonde o tradutor colocou a vírgula? Ó, o texto é esse. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Concorda? Vírgula. Então, quem é que vem como uma corrente de águas? Hã? Sim ou não? Sim. Então, quem está vindo como uma corrente de águas é o inimigo. Aí diz que o Espírito alvorará contra ele a sua bandeira. Agora veja bem, o que se acredita é que essa vírgula foi colocada no lugar errado. Não tem no original. Por quê? Foi colocado no lugar errado. Porque aqui a corrente de água é o inimigo. Mas faz muito mais sentido o Espírito ser a corrente de água. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo não é comparado na Bíblia como um rio. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. O Espírito é colocado muitas vezes na Bíblia como um rio.
Agora, para isso acontecer, teria que trocar a vírgula de lugar. Uma vírgula que não está no original. Vamos trocar a vírgula de lugar para você ver o que acontece? Se eu tirar essa vírgula daqui e colocar aqui, ó, vindo o inimigo, vírgula, quer dizer, vem o inimigo. O inimigo está vindo. Aí diz assim: como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, uma corrente de águas não é como algo que vem, e uma bandeira não é algo tremulando, não tem tudo a ver. O Espírito vem como uma corrente de água, como uma bandeira tremulando. A força agora não ficou mais da corrente de água, não é mais do inimigo, mas é do Espírito. É o Espírito que é a corrente de água contra o inimigo. Não dá muito mais sentido ao texto, mas na língua portuguesa é outro sentido. Mas é bom a gente conhecer esses dois lados, certo? Parece que o meu texto está diferente. Na minha versão já está. Com a vírgula aqui, o inimigo? Não, nem tem o inimigo. Não tem, por isso que eu também estou meio perdido. Ah, tá, mudaram, mas tem o que? Adversário? Não, mas aí aqui, ó. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, vírgula, e a sua glória desde o nascente do sol, vírgula. Porque ele virá tal uma corrente impetuosa que o assopro do Senhor impere. Então, quer dizer, já está falando do que é o Senhor. Mas versões mais novas já tem essa mudança. Deu para entender? Alguém teve dúvida da vírgula aí? E muitos textos podem mudar de sentido se você mudar a que não tem no original, tá? Essa é a questão da hermenêutica, para você interpretar como que eu interpreto o texto. Vamos lá, vai aí na página 25. O Antigo Testamento, isso aqui, irmãos, é só nós estamos taxiando. Tem muita coisa que você vai falar, não é possível que eu pregava assim. Na próxima aula você vai dizer, não é possível, vou ter que pedir perdão porque eu falava isso. Vai acontecer. Pelo menos umas 2, 3 vezes você vai dizer, não. E a hora que você vê o pastor falar, pastor, não fala mais isso não. Fala mais isso não, pastor. Você vai desaprender algumas coisinhas que você aprendeu errado na próxima aula. Mas vai ter que fazer essa introdução, não tem jeito, tá? No Antigo Testamento, Moisés, como o primeiro escritor dos textos sagrados, quem escreveu a Torá, que é o primeiro livro, inclusive acredita que foi ele que escreveu o livro de Jó, né? A saída dos hebreus do Egito constituía um marco para a nação de Israel. O primeiro contato com a lei expressa da vontade de Deus com o seu povo. Desde as primeiras orientações fica clara a preocupação do ensino. Tá? Deus sempre se preocupou com o ensino. E por que as igrejas hoje não estão se preocupando com o ensino, meu irmão? Fala para mim. Explica. Algumas, né? Não todas. Mas... Por que muitas igrejas não têm culto de ensino? E por que se tem é o menos frequentado? Senhor, Menos frequentado. Não é? Passou mais frequentado? Se Deus sempre se preocupou com o ensino, com a palavra, tá? Porque, vamos lá. Desde as primeiras orientações fica clara a preocupação do ensino e da observação dos textos sagrados. Essa era a ordem de Yahvé, concernente aos seus preceitos. Olha o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. Está aí, ó, no livro. Está achando aí, na página 25, né? Sim. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Onde que tem que guardar? O que o salmista Davi disse? Escondi tua palavra no meu Coração. Então Deus falou, guarda essa palavra no seu coração. Você tem que amar a Bíblia, irmão. Crente que não ama a Bíblia, eu tenho dúvida da salvação dele. Crente que não ama a Bíblia, que não lê a Bíblia, que só lê a Bíblia na igreja, só lê a Bíblia no curso de teologia. Eu tenho dúvida com a salvação. Tem que ler. Ó, guarda, estarão no seu coração. Ou seja, quem ama, gosta de falar daquilo que ama. Quem ama, você já viu a cartinha da namorada? Lembra? Hoje tem. Mas antigamente tinha cartinha, da época da pastora Marlene era da cartinha, do Dr. Walter. E do Fernando. Mas só que ele não ganhava de ninguém, né, Mário? Eu ganhei uma carta da minha esposa, irmã Marinéia, que eu li ela umas 10 vezes. Falei, olha,
Eu sou o cara mesmo. Porque a rosa tá até cinza, né? E uma que ela escreveu correndo pra mim, falou, como ela escreveu bonito, mas isso é de dentro pra fora mesmo, isso aqui. Exegético isso aqui. Né? Então, você não gostava de ler a cartinha da namorada? Às vezes estava perfumado, você tinha perfume, lia de novo. Quem ama, se você não ama a palavra, você nunca vai gostar de ler. Tem que amar, irmãos, ama a palavra. Ó, que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinará aos teus filhos. Nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus. E delas falará sentado na tua casa. Ou seja, quando você estiver sentado, você vai falar dela. Na tua andando pelo caminho, você está andando com o filho, vai para o trabalho, filho, ó. Sabe que a Bíblia diz que um dia o Senhor abriu o mar vermelho. Ó, um dia, né? Ele tirou a água da rocha e vai contando para o teu filho. Isso nos salvou de uma situação. Minha esposa está aí, não me deixa contar a verdade sozinho. Eu já contei aqui, vou repetir. Nós ensinávamos a Bíblia para o meu filho, sempre ensinamos. Os DVDs da loja ele assistiu quase todos. Graças a Deus nós tivemos esse privilégio. Os livrinhos de história da loja ele leu todos. Até que chegou um dia na escola, ele entrou dentro do carro, a minha esposa entrou com ele dentro do carro e ele falou assim: mãe, amanhã eu tenho que vir vestido, né? Não, eu quero vir de fantasia do Batman ou Homem-Aranha. Do Batman ou do Homem-Aranha, porque vai ter carnaval. Aí a minha esposa levou um baque, falou: vai no carnaval? E ela disse: ó, não, você não vai vir no carnaval. Por quê? Porque você é um servo de Deus. Ah, então não quero saber de ser crente, não. Se ser crente é ser isso. Não, ele falou assim, ó, não quero saber desse Jesus, não. Isso não é terrível? E agora? E agora ela recorreu por aquilo que foi ensinado para ele. Ela disse: ó, Fernandinho, lembra daquela história que a Bíblia conta que Moisés subiu no monte para orar e eles fizeram lá embaixo um bezerro de ouro, começaram a dançar e a pular e desagradou a Deus e Deus abriu a terra, engoliu aquele povo. Eu lembro, mãe, aquilo é o carnaval. Então não quero saber de carnaval não. E até hoje meu filho vai fazer 17 anos. 16 ou 17? E ele não se interessa por carnaval. Nunca se interessou, nem passa pela cabeça dele carnaval. Não tem nem, ele não quer saber. Nunca se interessou. Porque ensina o menino, a palavra de Deus fala mais forte. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Por isso que a Bíblia fala assim: ensina o menino, não fala ensina o caminho. Ensina o menino no. Ensinar no é você com ele. Não não é ensinar, ó, o caminho é ali, viu, filho? Não, ensina o menino no caminho, ó, vem comigo, filho, é aqui, ó. No caminho, tá? Vamos lá. Aí diz assim, ó: falarás com ele sentado, em tua casa andando pelo caminho, ao deitar-se. A hora que ele deita, fala: filho, vou contar uma história para você. Levantou pela manhã, filho, peraí, antes de você ir para a escola, deixa eu contar uma história para você. Tá? E também atarás em sinal na tua mão e por frontais entre os olhos. Isso, lembra que nós falamos, como chama isso aí? Entre os olhos é o tefilim, tá? Lembra, um judeu? Eu demonstro porque isso aqui é um judeu, vou tentar desenhar um judeu. Ele põe uma pecinha aqui na testa, tá? É uma peça, e aqui dentro tem o quê? Aonde a Bíblia manda ler para os filhos, trechos da Torá, em que a Bíblia manda ensinar, trechos como esse da Torá, escritos aqui dentro dessa caixinha aqui de couro, é feita de couro, aqui uma peça de couro também. Ele põe na cabeça, lembra que você pode ver lá no Muro das Lamentações, você vai ver muito isso. Aquilo chama tefilim, tá? Tefilim. Esse tefilim, o que é? Essa caixinha com os mandamentos. Porás nessa caixinha entre a sua testa, por isso que o judeu usa. E também no seu braço, diz ali. Ele pode ver que eles amarram uma fita, e nessa fita tem também esses mandamentos escritos nela. Você pode ver no judeu lá que ele tem essa fita amarrada no braço, como na testa. E manda fazer o que também? Atarás com o sinal na sua mão, entre as frontais, entre os olhos, e escreverá nos umbrais da sua casa, nas suas portas. Isso tem um outro nome, também chamado de mezuzá. É aquela pecinha feita de
de metal, né? Uma pecinha de metal. Eles penduram na porta, você já viu? Eu fiz desenhar aqui. E ali dentro tem os mandamentos, tem também essas partes do mandamento. Algumas é feito de couro, outras é feito de madeira. A Israel até de vidro agora, né? E eles penduram ali na porta, chama mezuzá, tá? Eles penduram lá. Então, Deus mandou pendurar na porta, porque a hora que você entra e sai e vê, e na sua testa, para dizer, para ficar ali, ó, para mostrar que está ali, né? Para ficar firme na sua mente, tá? Ok? Então, Deus se preocupando com o quê? Que a mensagem fosse pregada. Que você ensine isso para os seus filhos. Que você ensine isso para os irmãos da sua igreja. Que você falar, irmão, em vez de ficar falando de futebol, em vez de ficar falando de política, fala muito mais de Jesus, gasta tempo falando da Bíblia, aprendendo um com o outro. Não é melhor? Não é mais gostoso? A gente não fala mal de ninguém, fazendo isso a gente não fala mal de ninguém. E aprende a Bíblia ainda, né? E não gasta tempo. Vira para a página seguinte, 26. A transmissão dos valores éticos e morais, os princípios extraídos. Aqui, ó. Éticos e morais, os princípios extraídos das festas memoriais, inicialmente feito como tradição oral, ou seja, toda a Bíblia era passada por tradição oral, não existia a Bíblia escrita, era tudo falado, né? Mesmo assim era necessária a correta interpretação da vontade de Deus para o seu povo. Deus concede à nação de Israel explicar o contato que teria com as outras culturas e nações, pois em virtude da degradação moral desses povos israelitas, eles precisavam assimilar essas práticas, eles precisavam conhecer a Bíblia para que não fossem enganados pelas outras nações. Aí diz aí o texto, aí, que está em itálico. Quando teu filho perguntar no futuro dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor Deus lhe ordenou? Responderás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá, e os nossos olhos nos fez o Senhor, sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, e contra Faraó, e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá, e nos introduziu para nos dar uma terra que jurou, que prometeram aos nossos pais, pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos, e todos esses estatutos que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem, e para que em todo tempo, enfim, preservasse a nossa vida, como você vê hoje. Ensina a palavra de Deus, dê exemplos da palavra de Deus para o seu filho. E dê exemplos que estão aqui, ó. Por que o povo judeu é um povo forte? Que o povo judeu é hoje um povo também conhecedor da palavra, porque eles ensinam a Bíblia. Ensina na prática também, irmãos. Meu filho, às vezes tinha uma pessoa caída na rua, nós íamos lá ajudar, falava, vai lá, Fernandinho, então pega uma marmitex para ele pegar. Falei, Fernandinho, sabe por que ele está assim? Porque ele se distanciou de Deus, que ele começou a usar drogas. O Fernandinho olhava assim, assustado, falei, se eu fizer isso também, amanhã eu vou. Falei, tá vendo, Fernandinho? Quem faz isso, amanhã vai estar nessa situação. Ensina o teu filho, mostra para ele. Ó, cuidado, vão te oferecer droga amanhã na escola, vão te fazer isso. Não faltou nossos pais, para aquele que usou droga, não faltou o pai falar isso? Explicar, sentar, orientar, às vezes faltou. Faltou? Às vezes faltou. Então, muitas das vezes foi falta de ensinamento. Tem vezes que eu vejo uma pessoa está caída, bêbado, passando, ó, Fernandinho, sabe o que? Não, já sei, porque usou droga, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí já começa ele me ensinar. Mas, Fernandinho, eu já sei que eu vou ficar igual ele se usar, pai. Eu já sei. Então, falei, bom, mas é bom eu explicar de novo. Vai que você esqueceu, eu quero te explicar de novo. Bom, ensina isso para o teu filho, tá? Não deixe de ensinar para o teu neto. Ensina, senta com ele. Ensina a Escritura, tá bom? Amém? Bom, meus irmãos, agora na próxima aula, nós vamos começar a entrar um pouquinho mais na parte da prática da hermenêutica e começar a ver alguns textos na Bíblia, colocar ela para ver se elas estão dentro de um contexto e como entender aquele contexto. Por exemplo, você faz uma pergunta, hoje tem coisa que a pessoa prega, mas está fora de um contexto e não tem nada a ver com a Bíblia, porque ele não leu o seu contexto, não entendeu a cultura da época, e está pregando, e está falando, e está ensinando errado. Esse que é o problema, mas porque aprendeu errado, né? E a gente costuma repetir o que os outros falam.
Tem muita coisa que nós vamos repetir porque alguém ensinou assim a gente. E agora a gente tem que pedir perdão e fazer o certo. Nós vamos ver isso na prática na próxima aula. Nós temos que fazer essa introdução para você entender a linguística, a cultura, a distância do tempo que nós estamos, como muda isso, né? De um tempo para outro, e tantas outras coisas, por agora nós podemos entender, aprofundar no tempo.